E aí, pessoal, tudo bom, gente? Vamos aqui para mais uma aula, né? Deixa eu colocar aqui a nossa tela. Então, pessoal, hoje a gente vai falar da reprodução sexuada, certo? Aula passada a gente falou da assexuada, né? Que é aquela que não envolve o ato sexual, né? Hoje, que é a assexuada, envolve a relação sexual, né? Entre o macho e a fêmea, ok? Bora para o primeiro pontinho. Ocorre na maioria dos animais e em muitas plantas, né? Quando eu diz em muitas, não é em todas necessariamente, tá? E em outros tipos de seres vivos também a gente tem ela, uma reprodução de forma sexuada, ok? Grande parte dos animais, boa parte de plantas e outros tipos de seres vivos. Ponto 2. São produzidas células reprodutivas que a gente chama gametas, certo? Por exemplo, o macho manda o espermatozoide e a fêmea manda o óvulo, né? Esses são gametas. Aí elas se unem, essas células, e formam uma nova célula, ok? Essa união a gente chama de ato de fecundação, também chamado fertilização, tá bom? Então, o que é a fecundação? É o encontro do óvulo da fêmea com o espermatozoide do macho, né? Aqui falando da reprodução humana, por exemplo. Isso é a fecundação. Também recebe o nome de fertilização. E a célula que é formada chama zigoto, ou esse nome também vale célula-ovo, ok? Terceiro ponto, a partir dessa célula inicial, a gente tem a formação de um novo indivíduo, certo? Ok? E o quarto e último ponto, a maior parte das espécies com reprodução sexuada apresenta de uma forma separada, certo? Indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino. Então, como a gente viu, o sexo masculino produz o gameta masculino e o sexo feminino produz o gameta feminino, beleza? Eu até falei no começo da aula, né? A reprodução humana e espermatozoide para o masculino e para o feminino, óvulo. Muito bem. A reprodução sexuada aqui em animais, né? Primeiro pontinho. Nos animais, o gameta masculino é chamado espermatozoide e o feminino, óvulo, como eu falei. Segundo ponto. Eu repito assim as coisas que vocês não podem deixar de ter na mente, certo? Quando os dois gametas se unem, aí a gente tem a fecundação, revisando, né, o que eu falei, que dá origem ao zigoto. O zigoto se divide e origina duas células filhas, gente, ok? Então, o zigoto formado lá pelas duas células do macho e da fêmea, ele se divide e tem duas células filhas. Em seguida, o processo se repete e uma série de outras divisões produz mais e mais células, originando um novo ser vivo. Eu, por exemplo, sou um ser vivo, eu tenho muitas, né? Muitas células, muitas mesmo, certo? Muito bem. Ah, e lembrando que um dia eu fui isso daí, né? Eu fui uma célula filha e tal, fui dividindo em cada vez mais células e hoje tenho esse monte de células aqui. Então, a reprodução sexual em animais, ó, aqui o homem do espermatozoide, a mulher o óvulo. Eu chamei óvulo, mas na realidade, gente, chama ovócito 2, tá bom? Mas vamos chamar óvulo, por enquanto. Aí ocorre a fecundação, primeiras células embrionárias, o embriãozinho aqui, né? E aqui o bebê, novo ser humano. A fecundação e o local de desenvolvimento. A gente já viu o que é a fecundação. Vamos ver o local de desenvolvimento de um novo organismo. Primeiro ponto, o encontro de gametas de alguns animais, ele ocorre fora do corpo, certo? No caso da espécie humana é dentro, né? Então, o macho vai lá, né, ejacula dentro da fêmea, né? O espermatozoide vai adentrar lá o órgão sexual feminino e vai ocorrer fecundação interna, dentro do corpo da mulher, né? Então, pode ocorrer fora do corpo, certo? Esse tipo de fecundação é a fecundação externa, que ocorre fora do corpo. É mais comum em espécies de animais aquáticos, como certos quinidários, né? A gente vai ver alguns quinidários hoje, bem rápido, peixes e anfíbios, em que o macho e a fêmea eles vão lançar os seus gametas, né? O masculino e o feminino na água, e lá na água é que vai ocorrer a fecundação, beleza? Tranquilo? O que que acontece aí? Muitos são lançados, muitas células, mas somente algumas, poucas vão se desenvolver e se conseguir sobreviver. Como eu deixei nesse segundo ponto, a fêmea do peixe dourado,
ela produz cerca, olha só, de 2 milhões de óvulos na época de reprodução. No entanto, calcula-se que menos de 10 filhotes chegam à fase adulta. Tem essa desvantagem, a fecundação externa. Muitas células reprodutivas são lançadas no meio externo, no caso, no meio aquático aí. Porém, pouquíssimos indivíduos vão realmente conseguir se desenvolverem, certo? Aqui, ó, fecundação é local de desenvolvimento, aqui, ó, nos sapos, né? A gente sabe que boa parte tem hábitos aquáticos, né? Mas também tem uns que têm terrestre, mas de uma forma geral eles se reproduzem na água, assim. E aqui os quinidários, né? Que são corais, né? Eles lançam os gametas aqui, ó, certo? Para fora. Muitas milhões também, né? De gametas são células reprodutivas, são lançadas pelos corais, assim. E também é um desenvolvimento externo, fecundação do tipo externa, ok? Para esses dois tipos de animais, quinidários e aqui anfíbios. Muito bem. Aí tem também a fecundação interna, no primeiro ponto. É a forma mais comum em animais terrestres, como répteis, né? Aves, mamíferos, dentre os mamíferos nós humanos, e diversos tipos de invertebrados, né? Insetos e aranhas. A gente tem como dominantes, assim, dos invertebrados, esses dois tipos aí, né? É encontrada também em alguns animais aquáticos, como o polvo, a lula e alguns peixes. Então, nesses aí que também são aquáticos, por incrível que pareça, a fecundação é interna, certo? E não externa, como eu coloquei antes. Segundo ponto, nesse tipo de fecundação interna, há maior chance de a fecundação se realizar, certo? Em comparação com a externa, a gente viu que pouquíssimos na externa realmente conseguem se desenvolver, né? E a produção de óvulos é bem menor na interna. Lá na externa, a produção bem grande de óvulos, né? Aqui na interna é bem menor. Terceiro ponto, a fecundação interna é vantajosa no ambiente terrestre porque evita a perda de água, né? Como é que a gente chama perda de água? O processo chamado desidratação dos gametas e dos embriões. Então, na interna, a possibilidade de perda de água, né, por desidratação é bem menor na interna, ok? No ambiente terrestre tem essa vantagem aí, da fecundação ser interna. Muito bem. Primeiro ponto desse outro slide aí. Alguns animais, gente, com fecundação interna, eles são ovíparos, tá? Te lembra a palavra ovo, né? O que acontece? A fêmea libera o ovo no ambiente e o embrião se desenvolve. Aí ele usa as reservas nutritivas presentes ali no ovo, certo? Para se alimentar, né? Para produzir energia. É o caso de vários invertebrados, alguns tipos de peixes, dos répteis em geral e de todas, sem exceção, todas as aves, certo? Esses são animais ovíparos. Também a fêmea libera o ovo e o embrião se desenvolve lá dentro do ovo, né? Segundo ponto, no caso de animais que põem ovos em meio terrestre, a casca e outras estruturas, né, vão proteger o embrião contra a desidratação, aquela casca bem dura lá do ovo, né? Dentro do ovo vai ter reservas de alimento, como a gema e a clara. Essas reservas permitem que o filhote ele já saia formado bonitinho, assim, bem semelhante ao adulto, né? Um adulto em miniatura, ok? Então aqui a gente está falando de ovíparos. Ovíparos. Próximo, primeiro ponto, o óvulo. Como é que se forma, gente, o ovo, né, todo, ó. A célula reprodutiva feminina, o óvulo, possui a gema já no interior lá do citoplasma dele, do óvulo, tá? Aí depois da fecundação, né, do encontro com o gameta masculino, desse feminino com o masculino, o zigoto, que é a célula formada, desce por um canalzinho chamado tuba uterina, certo? Lá na estrutura da fêmea. Nesse caminho, forma-se em torno do zigoto a clara e a casca, certo? A clara vai se compactuando e a casca também, externamente. E essa casca ela é feita de, olha só, carbonato de cálcio. Não é bicarbonato de cálcio, é carbonato, tá bom? Vocês vão estudar mais detalhadamente um pouquinho em química, sim, pelo nono ano, mas é o composto da clara, esse aí. 2. A maioria das aves constrói ninhos com gravetos, grama, pelo, penas, barro, um monte de coisa, né? Onde elas vão depositar e chocar os ovos. O calor do corpo dela é importante para o desenvolvimento do filhote, do embrião. E o ninho também ajuda a proteger os ovos contra os predadores, ok?
Terceiro ponto, após o tempo de incubação, o que é incubação? É o que o embrião fica ali preso no ovo. Esse tempo varia de espécie para espécie. Ocorre o que? A eclosão. O que é eclosão? É quando a casca do ovo se quebra e o filhote sai, certo? Durante algum tempo o filhote continuará a ser alimentado e protegido por ambos os pais ali. A maior parte das vezes os dois, tá? Primeiro ponto, no caso da galinha doméstica, gente, que é essa que a gente encontra em casas, o tempo de incubação é em média de 21 dias, certo? Mas os ovos que estão à venda aí no mercado, que a gente consome, né, geralmente não contém o zigoto, né, que é uma célula oriunda de um espermatozoide e de um ovo. Ou seja, não origina novos organismos, porque vem de galinhas criadas em granjas, né, e que não foram fecundadas, ok? São, portanto, óvulos não fecundados, né, envolvidos por clara, gema e casca. Legal? Outros animais de... Segundo ponto, né? Outros animais de fecundação interna, gente, lá no corpo da fêmea, são os vivíparos, como é o caso dos mamíferos em geral, a gente, né? O que ocorre? O embrião, o filhote, vai trocar substâncias com o sangue da mãe através da placenta. E essa placenta se forma lá no útero da mãe, certo? Ele recebe o alimento e o oxigênio necessários, através desse mecanismo aí da placenta, ok? Terceiro ponto, ainda os ovovivíparos. O ovo com casca ele é retido dentro do corpo da fêmea até que o desenvolvimento se complete e o filhote saia formado. É o caso de alguns invertebrados, de alguns peixes e de algumas serpentes. Então, um dia desse eu vi um filhotinho de cobra aqui próximo onde eu moro e bem parecido já com o adulto, né? Já sai da casca já no formato bonitinho ali. Tipos de desenvolvimento, olha só. Em répteis e aves que apresentam ovos com grande quantidade de reserva de alimento, né? A gente viu isso daí. Os filhotes já nascem semelhantes ao adulto. O mesmo ocorre com os mamíferos, mas no caso dos mamíferos, o filhote recebe o alimento diretamente da mãe. Dizemos que nesses animais ocorre o desenvolvimento que, gente? Direto, ok? E na maior parte dos peixes também ocorre esse tipo de desenvolvimento. Direto, ok? E no segundo ponto ele fala do desenvolvimento indireto. Ó, certos animais geram filhotes bem diferentes dos adultos, podendo até ocupar nichos, nichos são hábitos, né? E ambientes distintos. No ciclo de vida desses animais há fases de desenvolvimento que antecedem a fase adulta. A fase inicial é conhecida como larva. As larvas são capazes de se locomover facilmente, né? Capturar e armazenar quantidade suficiente de alimento para eles e então se transformar num animal adulto. Esse é o desenvolvimento indireto, certo? Vamos já detalhar. Primeiro ponto desse slide, a transformação que ocorre no desenvolvimento indireto é chamada metamorfose e ocorre com diversos invertebrados, né? Muitos insetos, crustáceos e moluscos, como vimos, e com os anfíbios, né? Aí, sapos e rãs, beleza? Chama metamorfose, o desenvolvimento indireto desses tipos aí. Segundo ponto, na metamorfose dos anfíbios, mostrado na imagem que eu já mostrei para vocês aqui, do zigoto vai se formar uma larva aquática que se chama girino, no caso de rãs, sapos e pererecas, certo? O girino sofre transformações e origina um animal adulto, que embora seja terrestre, vive em muitos casos em ambiente úmido, aquático, né? Dependendo desse ambiente aquático, tanto para sua reprodução como pelo seu tipo de respiração. Legal? E o terceiro pontinho aí, ó, conhecer os diferentes estágios durante a reprodução dos seres vivos, gente, principalmente aqueles que sofrem metamorfose. É importante para a gente compreender como combater pragas, né? Reprodução dos insetos também, borboletas, mariposas, um monte de coisa e garantir, isso é importante para evitar as pragas, como foi dito aí, e garantir também a preservação de espécies ameaçadas, né? Olha aqui, ó, a metamorfose dos anfíbios. Aqui o sapo adulto lança os ovos, ele se transforma em larvas, né? Logo na forma de larva, rapidamente já é o girino, certo, gente? Então, larva é o nome dado à forma de girino que esse animal adquire. Vem primeiro girino com brânquias externas, depois as brânquias se tornam internas, né? E ele vai, ó, se transformando aqui no indivíduo adulto. Sapo jovem, depois se transforma no adulto. Esse é o ciclo, a metamorfose aí de um anfíbio. Rãs, sapos e pererecas. Desenvolvimento o quê? Esse aí é
Desenvolvimento, gente, indireto, ok? Então, tá aí a diferença entre o desenvolvimento direto, que é o nosso, de um desenvolvimento indireto. Galera, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima.